Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no meu canal de Anatomia com o professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é uma videoaula prática do sistema digestório, onde eu vou iniciar falando sobre a primeira parte, que é o trato gastrointestinal. Tá? Então eu vou dividir essa videoaula em várias partes. Então essa primeira parte nós vamos analisar o trato gastrointestinal, mais especificamente a boca, tá? Então nós vamos iniciar falando sobre a boca, depois nós vamos para a faringe, esôfago, estômago e intestinos, tudo bem? Espero que vocês gostem dessa videoaula, espero que vocês consigam entender, tá? E vamos lá então para mais essa videoaula. Pessoal, todo mundo sabe que o sistema digestório ele é dividido em trato gastrointestinal, que é os órgãos do digestório que realmente recebem o alimento, trituram, digerem esse alimento, absorvem o alimento e eliminam as fezes, né, do nosso corpo. E esse trato gastrointestinal, ele é formado pela boca, pela faringe, que é esse órgão posterior, tá, por onde o alimento entra na faringe. Aí ele vai continuar com o esôfago até chegar no estômago, depois do estômago vai para o intestino delgado e depois, por fim, vai no intestino grosso, onde o intestino grosso vai eliminar as fezes, né? Vai fazer ali a absorção de água e eliminar as fezes. E a outra parte do sistema digestório são as glândulas anexas, tudo bem? Glândulas anexas. Essas glândulas anexas são órgãos, né, ou seja, são glândulas que estão anexadas, estão em conjunto com o sistema digestório, liberando substâncias, né, secreções no trato gastrointestinal, que vai facilitar aí o processo da digestão e o processo da absorção. Então, lembrando que as glândulas anexas não realizam digestão direta dos alimentos e também não realiza a absorção direta dos alimentos, tá? E nisso nós temos ali as glândulas salivares, que produzem a saliva, que iniciam o seu processo de digestão na boca, tá? No estômago nós temos várias secreções, né, sendo produzidas pelo próprio estômago. Aí sim, ali você vai ter a digestão direta do alimento. Mas o fígado, por exemplo, o fígado ele vai produzir a bile, né, que vai ser jogada, vai ser liberada na primeira parte do intestino delgado, que é no duodeno descendente, e essa bile vai fazer a digestão da gordura, tá? Mas a nível de intestino. O pâncreas também vai produzir o suco pancreático, vai produzir a insulina, né? Então a gente vê que essas glândulas não fazem a digestão direta dos alimentos, mas sim produzem secreções que caem no trato gastrointestinal e aí auxiliam esse processo da digestão no trato gastrointestinal. Então, iniciando nessa primeira parte, nós temos aqui a boca, tudo bem? E a boca, o que a gente consegue entender? A boca ela é dividida em duas partes. Nós temos uma primeira parte, tá, que fica entre os lábios e os dentes, que é o vestíbulo bucal, tudo bem? Então esse espaço fica ali entre os lábios e os dentes. Posteriormente aos dentes, aonde fica localizado a língua, nós vamos ter toda essa grande cavidade aqui da boca, que ela é chamada cavidade bucal propriamente dita, ou somente cavidade bucal. Tudo bem? Então, nós temos a primeira parte aqui, que é o vestíbulo bucal, e a segunda parte, que é a cavidade bucal. Nessa cavidade bucal é onde nós vamos ter a língua, tudo bem? Então, a língua está na cavidade bucal. O que nós podemos também entender em relação à boca? A boca, ela vai apresentar comunicações e ela vai apresentar limites. O que são as comunicações no trato gastrointestinal? São as aberturas, tá? Por onde o alimento vai entrar e por onde o alimento vai sair da cavidade bucal. Então, a comunicação anterior da boca é esse espaço que fica entre os lábios, tá? Que é por onde o alimento entra.
E esse espaço é chamado rima bucal, tudo bem? Então é a comunicação anterior. Depois que o alimento entrou, foi triturado, foi digerido, ele vai sair por essa parte posterior, que é um espaço que fica entre a úvula, entre a úvula e entre o ápice da cartilagem epiglote. Então essa abertura posterior da boca é chamada istmo das fauces, que é a comunicação posterior da boca, tudo bem? Os limites da boca. Então o limite anterior da boca são os lábios, tá? Então os lábios anteriormente limitam a boca. Lateralmente nós vamos ter a bochecha, tá? Nós vamos ter a bochecha. Vou tampar aqui um pouco só para vocês, né, visualizarem. Então aqui nós temos a bochecha, que é o limite lateral. O limite superior da boca é o palato, tanto essa parte óssea quanto essa parte muscular. Então, todo o palato é o limite superior da boca. E o limite inferior da boca é o assoalho da boca, formado ali pelo músculo miloioide. Tudo bem? Então, primeiramente, nós vamos ter o milioide, depois nós vamos ter o genioide, mas o limite inferior da boca é o assoalho da boca. Tudo bem? Ótimo. Então, nós já vimos os limites, nós já vimos as comunicações, nós já vimos as duas partes que a boca tem, né, tanto o vestíbulo quanto a cavidade bucal. E agora nós vamos ver as estruturas propriamente dita da cavidade bucal, tá? Aqui, nós temos separando, né, dividindo essas duas partes da boca, nós temos os dentes com as suas gengivas, né, conectadas aqui no osso, né, tanto na maxila quanto na mandíbula, tá certo? Só que nessa videoaula eu não vou trabalhar em relação aos dentes, tá? Eu tenho uma videoaula específica de dentes e vocês podem dar uma olhadinha lá na playlist, tudo bem? Aqui, o que nós conseguimos enxergar na cavidade bucal? Eu falei para vocês que o limite superior é o palato, tá? Tanto essa parte óssea quanto essa parte muscular. Essa parte óssea, quando nós estudamos os ossos da cabeça, nós chamamos isso aqui de palato ósseo. No sistema digestório, nós chamamos de palato duro, que é formada por osso. Então, a primeira coisa que a gente consegue analisar aqui na cavidade bucal é o palato duro. Posteriormente ao palato duro, nós vamos ter o palato mole, formado por músculos, tá? E o final do palato mole vai formar uma dilataçãozinha, tá? Que é a úvula, tudo bem? Essa úvula, como, né, eu falo na videoaula teórica do sistema digestório, essa úvula no processo da deglutição, ela é contraída, né? Então nós temos aqui músculos que contraem a úvula, essa úvula sobe e fecha a faringe, ou seja, tranca, a comunicação com essa primeira parte da faringe, que é a nasofaringe. Por que acontece isso? Para que o alimento não suba para a cavidade nasal e desça somente em direção ao esôfago, tudo bem? Então aqui nós vamos ter a úvula. Nas laterais da cavidade bucal, então, como eu estava falando, nas laterais da cavidade bucal, né, mais precisamente ali próximo ao istmo das fauces, nós vamos ter uma estrutura arredondada, que é um nódulo linfático, tá? Aqui tá toda furadinha, mas ela não é assim furadinha, tá certo? Essa estrutura aqui é chamada tonsila palatina, que nós conhecemos como amígdala, tá certo? Então aqui nós vamos ter a tonsila palatina, que é um nódulo linfático. Lembrando que a tonsila palatina existe dos dois lados da cavidade bucal, ok? Então ela fica próxima ali, né, daquela abertura posterior, que é o istmo das fauces, tá certo? Quando nós analisamos também a parte posterior da boca, aqui observando então em outra cabeça, tá? Olha só que interessante, quando eu puxo a língua, tá? Eu vou puxar a língua, ela vai ficar, uma prega aqui, certo?
essa prega é chamada arco palato glosso, ok? Arco palato glosso, porque ele vem aqui do palato para a língua, arco palato glosso. E posterior, tá? Deixa eu pegar aqui uma outra cabeça que talvez dá para ver um pouquinho melhor. Vamos pegar essa aqui mesmo, tá? Então aqui, ó, aqui seria o arco palato glosso, tá? Aí eu vou ter a tonsila palatina. Posteriormente, eu vou ter o arco palato faríngico, tá? Ó, que ele vem do palato, vou rebater aqui a úvula, ela vem do palato e desce em direção à faringe. Então significa o quê? Que a tonsila palatina, ela fica entre o arco palato glosso e o arco palato faríngico posterior. Tudo bem? Então aí é uma maneira de você saber localizar a tonsila palatina. Então aqui nessa cabeça dá para a gente visualizar melhor o arco palato glosso. E posteriormente, né, aqui, né, nós temos aqui, ó, a tonsila palatina e posteriormente nós vamos ter o arco palato faríngico. Tudo bem? Bom, pessoal, em relação à língua, tá? Então a língua é um órgão que está localizado aqui na cavidade bucal. O que a gente pode entender, né, e visualizar anatomicamente sobre a língua? A língua, primeiramente, ela é formada por músculos, tá? Ela é um órgão muscular, tá ok? A língua vai apresentar partes, tá bom? Ó, então essa primeira parte da língua, que é a pontinha da língua aqui, ó, é chamada ápice da língua. Toda essa maior parte da língua, aqui, ó, superior, que é onde você escova, né? Aonde você visualiza na boca de outra pessoa, é chamada dorso da língua, que é isso aqui, ó, todo esse dorso aqui da língua. Tudo bem? E a parte mais posterior, ó, a parte mais posterior da língua, voltada para a faringe, que é essa parte aqui, ó, essa parte mais posterior aqui, é chamada raiz, tá, ó, raiz. Então nós temos o ápice, que é a ponta, o dorso e a raiz. Outra coisa que nós podemos observar na língua é que ela vai apresentar duas regiões, tá? Ela vai apresentar uma região anterior e uma região posterior. E quem que determina isso? O V lingual. Essa estrutura aqui, o V lingual, ela é formada por papilas gustativas circunvaladas, tá? Então, essas papilas circunvaladas, elas ficam dispostas no formato de um V. E essa estrutura V lingual é o que divide a região anterior da região posterior. A região anterior, ela é denominada de região, porção, né? Porção oral, tá? E a parte posterior, a região posterior do V lingual, é chamada de porção faríngica. Porção oral, porção faríngica. As partes, ápice, todo o dorso e a raiz. Tudo bem? Obviamente, a língua vai apresentar também as papilas gustativas, tá? Então, algumas papilas gustativas dá para a gente visualizar melhor, tá? Ó, então, aqui nós temos as circunvaladas, que formam o V lingual. Nós temos aqui as filiformes, que formam essas projeçõezinhas para cima. Nós temos aqui nas laterais as papilas folhadas, tá certo? E depois, espalhadas aqui no dorso, nós vamos ter as papilas fungiformes, tá? Então, nós temos as circunvaladas, folhadas, filiformes, que formam essas pontinhas aqui, tá? Depois nós vamos ter as fungiformes e as cônicas espalhadas aqui pelo dorso da língua, tá certo? E por último, pessoal, em relação à língua, na porção faríngica, na parte posterior, nós vamos ter essas duas elevações aqui, ó, uma de cada lado, tá? Que são chamadas tonsilas linguais. Tonsilas linguais, tudo bem? Então, tonsila lingual esquerda e tonsila lingual direita. Tudo bem? Pessoal, em relação à língua era isso, tá? Que eu tinha que passar para vocês, ok? Em relação à boca, é isso,
tá? Em relação à cavidade bucal, é isso que nós temos que analisar. Posteriormente à cavidade bucal, nós vamos ter a faringe, certo? A faringe, ela é um órgão tubular, muscular, que pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Por quê? Todo o ar que entra aqui pelas narinas, passam pela cavidade nasal, eles vão sair pelas coanas, que é esse espaço que existe aqui posterior, e vão entrar na faringe, tá certo? Aí esse ar vai descer, quando chegar aqui nessa última parte da faringe, vai entrar num órgão anterior, que é a laringe. Passa pela laringe e desce para a traqueia, tá? Essa parte do respiratório, eu falo numa videoaula, tanto teórica quanto prática, e está lá na playlist de sistema respiratório. Então, dê uma olhadinha lá, que vocês vão visualizar melhor essa parte da laringe, traqueia, né? As partes do respiratório. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que, primeiro, esse órgão pertence aos dois sistemas, porque conduz tanto o ar, que vem pela cavidade nasal, quanto o alimento. A gente tem que analisar aqui, ó, posterior à boca, tá? O alimento está aqui na boca, ele vai passar pelo istmo das fauces e ele vai entrar aqui na faringe. E esse alimento, quando entra na faringe, ele vai continuar descendo em direção ao esôfago. Tudo bem? Em direção ao esôfago. Então, o que nós temos que entender em relação à faringe? Primeiro, que ela é um órgão que pertence aos dois sistemas. Segundo, que ela vai apresentar partes. Então, a primeira parte da faringe, que é a que entra em contato, em comunicação com a cavidade nasal, essa primeira parte vai ser chamada nasofaringe. E aonde nessa nasofaringe vai apresentar essa abertura, né, esse orifício, que é chamado osteofaríngeo da tuba auditiva. Tudo bem que eu comento melhor sobre ele na aula de respiratório. Depois aqui da úvula, até aproximadamente aqui na cartilagem epiglote, toda essa parte da faringe que recebe o alimento está fazendo comunicação com a cavidade oral. Então nós vamos chamar essa segunda parte da faringe de orofaringe. Tudo bem? E a terceira e última parte da faringe é essa que faz comunicação com a laringe. Ou seja, o ar está aqui e entra para a laringe. Essa terceira parte da faringe nós chamamos de laringofaringe. Tudo bem? A faringe, ela começa onde? Ela começa aqui na base do crânio, ó, tá? Bem aqui, inferior ao corpo do osso esfenoide. Vai descendo e aonde que ela termina? Aqui, ó, né? Ao nível da cartilagem cricoide da laringe. Então, aqui terminou a cartilagem cricoide, termina também a faringe. Esse pedacinho que vocês estão vendo aqui já é um pedaço do esôfago cervical, porque daqui para baixo continua o esôfago, tá? Agora sim eu vou pegar uma outra cabeça aqui que dá para visualizar o esôfago. Olha só. Então nessa cabeça nós temos a faringe. Aqui, ó, nós vamos ter a laringe, certo? Ó, a laringe aqui, a cartilagem cricoide e olha esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço daqui, daqui até onde eu estou segurando. Então, essa parte aqui, ó, essa pequena parte, é uma pequena parte, mais ou menos de um dedo, ainda faz parte do esôfago cervical. Daqui para baixo já é o torácico, porque ele entra na cavidade torácica. Então, somente um pedacinho, tá, de mais ou menos um dedo, é o que corresponde ao esôfago cervical, que é o que nós observamos nessa cabeça aqui, ó. Tá vendo? Aproximadamente um dedo é esse pedacinho aqui do esôfago, ó, do esôfago cervical. Tudo bem? Depois do esôfago cervical, nós vamos ter o esôfago torácico, tá certo?
O esôfago torácico, agora eu vou pegar aqui uma outra peça, tá? Olha aqui, ó. Então aqui nós temos o esôfago, olha que bonito, né? O esôfago, ó. Então todo esse aqui é o esôfago. E observem que aqui nós temos o esôfago torácico, tá? Então esse aqui é o que foi cortado dessa cabeça aqui, ó. Então ele ficaria aqui, ó. Ele ficaria conectado aqui, ó. Ok? Ficaria conectado aqui. Então esse primeiro pedaço que está na cabeça é o cervical, esôfago cervical. Aqui, ó, o que eu estou observando é o esôfago torácico, tá ok? Esse esôfago torácico, ele vai passar por toda a cavidade torácica, depois ele vai atravessar uma abertura que existe no diafragma, que é chamado hiato esofágico. Então, após o esôfago penetrar pelo hiato esofágico, ele entra na cavidade abdominal, certo? Na cavidade abdominal, ainda vai ter um pedacinho do esôfago. Mais ou menos aqui, o que está representado pelo meu dedo, tá? Um pedacinho bem pequenininho, ok? Que vai ser o esôfago abdominal. Então, todo esse esôfago que vocês estão observando superiormente é o torácico. Esse pedacinho que eu estou com o dedo é o abdominal. Depois que terminou o esôfago abdominal, aí inicia-se o estômago, tudo bem? Porém, o estômago nós vamos trabalhar na próxima videoaula, que é onde nós vamos falar especificamente sobre o estômago, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, que é uma aula prática do trato gastrointestinal até o esôfago, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, entendido sobre a parte anatômica do trato gastrointestinal até o esôfago. Deixem seus comentários no vídeo que eu estarei respondendo a todos. Ativem o sininho de notificações para receber sempre novidades de novos vídeos no meu canal. E deixe seu curtir, né? Curtir não custa nada, então deixa lá o seu curtir lá para ajudar o nosso canal aí. Então, até a próxima videoaula do meu canal Anatomia com o professor Carlão.